Ó, você vai sentindo que vai entrando. É muito mais rápido, né, gente? Essa é a vantagem de se trabalhar com a batedeira. Na mão, esse processo demoraria bastante. Na batedeira, são aproximadamente uns 4 minutinhos, que é o tempo necessário para a gente sovar essa massa e incorporar todos os ingredientes. Olha o pão aí que vocês estão vendo. Olha que beleza. Vocês estão aprendendo agora a fazer um pão de miga, gente. Garanto que depois de vocês fazerem esse pão de miga, o pão de forma de mercado vai ficar pequeno. Ah, vai ficar pequeno. Ó, misturando tudo. E agora a gente vai acrescentar um pouquinho de sal, que eu vou achar ele aqui. Onde está o sal, Plínio? Vamos pegar aqui o salzinho, porque a gente precisa dar um toquezinho de sal no pão, ok? Beleza. Ó, gente, o equivalente do sal aqui é o equivalente a 1 colher de sopa, tá? Bem rasinha. Por que eu não coloquei o sal no início junto com o açúcar? Porque o sal, diferente do açúcar, ele mata o fermento. Então, temperatura muito alta, água muito quente, leite muito quente e sal são os ingredientes, composições que matam o fermento. Olha só, vou tirá-la daqui porque agora a nossa batedeira começou a sentir o peso da massa. Quando começa a sentir o peso da massa, a gente já sabe que já está bem sovado, tá? E olha só como é que ela vai ficar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que essa massa fica. Ó, ela não gruda na mão, tá? Você sente que ela tá lisinha, ela ainda tá bem molhadinha essa massa. Esse é o bom, que é uma massa úmida. Quanto mais umidade a sua massa tiver, o seu pão vai ficar mais macio, né? Ele cria mais véus, não vai ficar aquele pão denso. Então a gente vai aproveitar bem essa umidade dela e ó, como é que ela vai ficando lisinha. Agora, gente, ela vai ter que passar pela primeira fermentação. E para passar pela primeira fermentação, o que nós vamos fazer aqui, ó? Faço uma bolinha dela. Ó, e agora a gente vai levar para um bowl, ou pode levar para um recipiente que a gente vai precisar tampar. Só que esse recipiente, eu vou aqui untar ele com azeite. Muita gente adora passar farinha no pão, eu já acho que a farinha fica muito grudada no pão, e eu prefiro passar o azeite, que fica muito mais delicado, e na hora que ele assa ainda dá um dourado bem bonito, bem uniforme. Essa massa vai entrar aqui, vou passar mais um pouquinho de azeite por cima, para não grudar quando ela fermentar. Ela tende a grudar no filme plástico, então o azeite vai evitar que ela grude, tá? Então pincelou aqui um azeitinho, passou por cima, tem azeite embaixo também, e daí a gente vai botar um filme plástico ou um paninho, aquele paninho de casa, e vai deixar essa massa fermentar. Qual que é o tempo de fermentação? Muito difícil, porque você pode estar numa região muito fria, e por estar frio ele vai demorar mais. Você pode estar numa região quente e vai fermentar mais rápido. Então, isso cabe à sua região, tá? E como é que você sabe que ele está fermentado? Aí sim que é a dica boa. Primeiro, ele vai dobrar de volume. Começa por aí, tá? Dobra de volume, você vai ter uma massa bonita. E daí, você vai ter, além da dobra de volume, eu já tenho uma aqui que está no meio, porque a gente já fez um pão dela. Você também vai medir, para ver se ela está boa, já está bem fermentada, quando você apertar o dedo nela. Apertou. Se o buraco que você fez com o dedo voltar imediatamente, é porque a massa ainda está muito elástica e a fermentação ainda precisa de mais tempo. Se acontecer como aconteceu aqui comigo, que eu fiz, o buraco ficou, significa que sua massa está bem fermentada e você já pode ir para a segunda etapa do seu pão de miga. Que é o quê? Vamos soltar ele daqui. E agora, gente, com o auxílio, né? Ó, com o auxílio do bowl, de um rolo, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai abrir esse pão, tá? Maravilha. Olha só. Abre bem ele. Ó. E agora, gente, a gente vai começar a fazer o que a gente chama de as dobras ou a modelagem, tá bom? A gente faz aqui, ó, abre bem ele, porque a gente tem uma assadeira, né, que é uma forminha de assar pão. Então a gente vai fazer aqui as dobras dele para poder encaixar nessa forma, tá bom? O que você faz? Você faz como se fosse um envelope. Primeiro você sente aqui, ó, o tamanho que ela tá, dá uma esticada, dobrei ao meio, e agora, ó, eu vou dobrar mais uma vez ao meio, fazendo a modelagem. Vocês estão conseguindo ver bem aqui? Tá ótimo, agora eu tô vendo aqui, ó. Então, eu fiz 4 dobras, modelei e vou colocar aqui na minha forma. Agora só acomodando, gente.
acomodou aqui, ó. Não precisa pressionar muito, é só acomodar que essa massa agora, ela vai passar pela segunda fermentação, ok? Muito bem, ó. Tá aqui certinha, vai passar pela segunda fermentação, já passou pela primeira, cresceu, você fez o dedo, a marca tá boa, a segunda fermentação vai crescer dentro da forma. Chefe, quanto tempo eu posso mantê-lo dentro da forma? Se tiver temperatura ambiente, pessoal, por uma meia hora, 40 minutos no máximo, até ela sofrer a segunda fermentação. Se ficar muito tempo fermentando do lado de fora, você vai perder o seu fermento e o seu pão vai ficar péssimo. Então, sempre aqui, quando você colocar ele na forma, 30 minutinhos, 40 para você poder deixar no forno, tá bom? Forno 180, vai assar aqui por aproximadamente uns 20, 30 minutinhos, tá? Gente, lembrando muito bem, isso aqui é a base de qualquer pão. É a base de qualquer pão. Uma vez que você trabalha bem a sua esponja, você consegue fazer pão de forma, os pães de fermentação natural, enfim, você consegue ter uma base. Ela dura bastante na geladeira. Então, sempre utilize ela no momento em que você retirar da geladeira, você já utiliza diretamente para fazer o pão ainda geladinha, tá? Não deixe ela do lado de fora fermentando por muito tempo, porque senão você vai matar o seu fermento também. Isso aqui é a base do pão, é o que vai fazer ele crescer e ficar bem bonito e saudável. Vou mostrar o pão assado para vocês já. Olha só que beleza, gente. Aqui nós temos já o pão de miga assado. Vou abrir ele aqui, ó. Olha só que coisa linda que fica esse pão, né? Delicioso, fica macio. Vou cortá-lo aqui para vocês entenderem a qualidade desse pão de miga que vocês estão aprendendo a fazer comigo aqui. Ó, vou tirar aqui a capinha dele e olha só como é que ele fica por dentro. Fica maravilhoso, muito fofinho, né? Olha só, ó. Olha como é que ele tá fofo. Vamos pegar aqui de frente, aí, ó. Aí, ó. Ó, olha como é que ele tá fofinho. Tá vendo? Um pão inteirinho, não tem buracos dentro dele, porque nós fizemos bem as dobras. Então você tem essa qualidade do pão de miga. Você que está preocupado aí que não conseguiu pegar a receita direito, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Vai lá na rede social @BandTV, pode ir no aqui na Band e também @DaltonRangel para você ter acesso a essa receita por escrito e com o modo de preparo. Fizemos o pão, respirou, esse pão fica pronto, ele já vai ter aí bastante tempo para você utilizar, né? E aí a gente vai, claro, trabalhar um molho. Então olha só, ao lado, junto desse molho que já vai começar aqui a derreter, eu tô fazendo uma cebola, que é conhecida como cebola piquê. Por que é cebola piquê, gente? Porque a gente faz um queimado dela na parte de baixo, que eu vou mostrar aqui numa frigideira seca. Você dá uma leve dourada nela, olha só como é que ela fica. Pretinha. É isso. Isso aqui, gente, é o quê? É caramelização, isso é sabor. Não deixe ela menos preta que isso. Pode puxar bem o tostado dela, porque a partir do momento que ela entrar em contato com o molho branco, todo esse sabor, toda essa caramelização vai passar para o molho branco. Então ele vai ficar mais adocicado, porque cebola tem bastante açúcar na composição, e agora a gente simplesmente ativou o açúcar dela, queimando ela desse jeito. O que vai dar mais um saborzinho especial também para o seu molho branco? Aqui a gente tem o cravo da Índia, então eu piquei a cebola com vários cravos e deixei ela numa frigideira seca. Não precisa colocar azeite, não precisa colocar óleo. Eu deixei ela aqui tostando. Tô falando que ela já deve estar aqui uns 10 minutos, tá? Ela demora bastante para desenvolver essa caramelização, ok? Então, gente, olha só. Tô derretendo aqui a manteiga com a farinha. A proporção para você fazer essa base inicial pode ser de meio a meio, tá? Então, metade de farinha, metade de manteiga. E daí, ó, você só dá uma leve misturada nela. Aqui você tem algumas maneiras de iniciar esse processo. Uma, fazer o roux claro, que é o quê? A mistura de farinha e manteiga se chama roux pelos franceses. Isso é termo técnico de cozinha, então eu gosto de passar para vocês também terem esse conhecimento. Então essa mistura de manteiga e farinha é o roux. E esse roux, você pode fazer o roux claro, o roux médio e o roux escuro. Tudo vai depender agora de quanto você tostar essa farinha com manteiga. Para o bechamel, gosto pessoal, eu gosto do roux claro, para não passar uma cor
mais escura para o molho branco. Eu gosto do molho branco com uma cor bem clarinha, tá? Então, para isso, eu não vou tostar a farinha. Eu simplesmente vou derreter com a manteiga e agora eu vou entrar com o leite. Leite integral, o mais gordo possível, porque a cremosidade do seu molho e o sabor será proveniente também do leite, da manteiga e da farinha. Então, o leite ele tem que ser bem saboroso. Por isso, o leite integral. Aqui, gente, é o passo que é muito importante, porque para você empelotar esse molho branco é muito fácil. Por isso, eu venho acrescentando o leite sempre aos poucos e a gente vai incorporando, fazendo uma massa. Inicialmente é uma massa lisa, ó. Você vem deixando ela mais lisa possível para depois, quando você viu que absorveu todo o leite, você vem e acrescenta mais, até finalizar e você ter um creme bem lisinho, tá? Então, esse é um trabalho de paciência, mas é um trabalho que vale muito a pena, porque se você empelotar o seu molho branco, depois só o liquidificador para resolver. E a gente não quer sujar o liquidificador, né? A gente quer ter uma cozinha prática, rápida e sem fazer muita louça. Ó, então, ó, tá vendo que vai virando uma maçaroca? Isso aqui, gente, nesse ponto, parece até uma massa de coxinha, uma massa de risole. Só que a gente vai passar mais líquido aqui para ficar bem cremosa. Tá vendo que tá bem lisa, né? Importante você ir agregando aos poucos. Se esse leite estiver quente, você ainda vai ter mais facilidade para fazer o seu bechamel, porque ele quente, ele incorpora ainda mais fácil na farinha e ele cozinha mais rápido. Chefe, quanto tempo essa farinha precisa cozinhar para não comer uma farinha crua? Gente, a partir de 10 minutinhos você já vai ter o seu molho com a farinha bem cozida, né? Aqui tá como se fosse um mingauzinho agora. Eu vou terminar de incorporar agora, que eu vi que já tá bem lisinho. Eu termino de incorporar todo o leite. Bechamel é muito de olho, tá? Eu posso passar as proporções para vocês, mas quanto mais tempo ele fica no fogo, mais o leite evapora e mais ele engrossa. Por isso, não existe ponto errado para bechamel, não existe quantidade de líquido errada para bechamel. Existe mais tempo ou menos tempo de cocção. Agora, nesse momento que vocês estão vendo, tá bem ralo. É como se tivesse só o leite aqui. Não se assuste, não precisa mais colocar mais farinha agora, achando que ele não vai engrossar. Porque a partir do momento que começar a ferver, a farinha vai ativar e você vai engrossar o seu molho, ok? Vou botar um pouquinho aqui dessa cebola piquê aqui dentro e um pouquinho de sal também. Ó, joga ela aqui dentro com o cravo e com essa parte bem douradinha, bem caramelizada. Eu vou pedir o sal pro Plínio, pra gente poder botar um pouquinho de sal aqui também, tá? Então, olha só, beleza. Vamos deixar ela aqui cozinhando. Como eu falei, fica mais ou menos uns 10 minutinhos. Vou colocar sal. E vou botar também um pouquinho de pimenta do reino. Tem gente que adora colocar noz moscada. Tá permitido, é bom demais também. Como eu disse, no início fica bem líquido e depois ele vai engrossar a partir do momento que começar a ferver. A farinha, ela vai ativar quando o seu leite ferver. Aqui do lado, olha só, eu já tenho ele pronto. E o que que eu fiz? Eu coloquei aqui um filme plástico por cima dele, para que ele não empelote. Por quê? Se ele fica aqui, temperatura ambiente, quente ainda, e se não tem nenhum plástico em contato com ele, ele vai criar como se fosse uma nata por cima. E essa nata, ela é muito espessa e quando você for mexer novamente nesse molho, essa nata ela vai empelotar e vai deixar o seu bechamel encaroçado. Então, para isso, sempre deite um filme plástico por cima para você ter o seu bechamel bem lisinho, como ele está aqui, ó. Depois de 10 minutinhos, gente, olha como é que ele ficou. Ele fica com esse aspecto cremoso. A você que vai fazer uma massa em casa, é só jogar um queijo aqui dentro, que ele fica maravilhoso e vira aquele molho de queijo. Quer fazer molho 4 queijos? Coloca mussarela, coloca parmesão, gorgonzola, provolone, os queijos da sua preferência, pode fundir aqui também para fazer um molho 4 queijos. Mas aí fica a critério de vocês. A base está feita. Aqui nós temos o pão, vamos fazer a montagem agora do croque monsieur, já fizemos também o molho branco, agora nós vamos fundir, vamos juntar todos os ingredientes e fazer um sanduíche diferenciado, isso eu posso dizer para vocês, é um sanduíche delicioso, o creme branco deixa o seu pão molhadinho, né? Então o que eu vou fazer aqui agora, ó, tô colocando a base do pão numa assadeira, vou passar um pouquinho de mostarda só nesse pão.
A mostarda, ela dá uma picância, ela traz aí um sabor bem bacana para o seu pão. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado, esse queijo aqui é o mussarela. Vou colocar 2 fatias de presunto. Os franceses eles colocam o presunto cru, mas no nosso caso aqui a gente pode trabalhar com o presunto ou o apresuntado. Para isso eu faço umas dobras para ele não sobrar na lateral, ok? Vou fazer uma aqui, vou fazer outra para botar no outro canto. Então, ó, você tem aqui um belo presunto por cima. Agora vou colocar o molho branco, pode banhar bastante molho branco nele, que vai trazer aí toda a suculência, uma lemolência para o seu sanduichinho, que fica delicioso. Esse molho que tá extremamente saboroso, feito à base de manteiga, farinha, pimenta do reino. Essa cebola que deu adocicada no molho também, fica maravilhoso. E agora nós vamos cobrir com a outra fatia de pão. E você que está achando que já terminou isso aqui, você está muito enganado, porque nós vamos vir com mais molho agora por cima, ó, para deixar bem molhadinho, bem cremoso. Tá vendo que eu estou colocando aqui no olho, né? Eu quero que ele espalhe pelo lado também, tá, gente? Não se preocupa se vazar um pouco no molho na lateral, que você, no final, não vai precisar dele. Então, venho agora com um queijinho parmesão ralado por cima. E nós vamos levar isso para o forno, gente, para gratinar, né? Então assim, se você tiver o forno com a resistência na parte de cima, ainda melhor, porque daqui você vai conseguir dar aquele douradinho maravilhoso nele, tá? Se não tiver, aqueça bem o forno, bota no máximo da temperatura dele e daí você vai conseguir pelo menos derreter bem e dar aí uma bela cor douradinha no seu parmesão, que vai ficar desse jeito no final. Olha só, gente, esse aqui a gente já fez no início do programa, mas eu quero mostrar aqui, ó, como que fica o aspecto dele por cima, né? O creme, ele acaba entrando no pão, então ele deixa o seu pão bem molhadinho. E dentro você tem lá o presuntinho e o queijo que você pode comer com o pão que você mesmo produziu. Gente, é um misto quente diferenciado, conhecido como croque-monsieur. Vocês aprenderam a fazer o pão, fizeram o molho, rechearam e a gente colocou aqui também no forno agora para finalizar.